Olá Brasil, sejam todos bem-vindos de volta e nossos sinceros agradecimentos a todos vocês que fazem esse compartilhamento por vontade própria, nada de dar like, eu odeio isso. E onde quer que nós viemos chegar, nossos sinceros agradecimentos, nosso muito obrigado. Não é mistério que eu não gosto dessa polaridade política que existe no Brasil, mas não é por via delas existir, é por não haver um freio nem contrapeso. Nós temos invertidas, né? Invertidas que não chega, só chega a um lado. Aí é pior ainda, nós temos uma insegurança e nós temos uma politicagem corrupta. Então a verdade da mentira, ela se firma no nada da ilusão, da mente distorcida, da existência de outros. Essa pequena frase aqui, essa pequena palavra, se ela não for explicada, ela fica incompleta. A verdade da mentira é que ela passa a ser verdade porque ela encontra um fundamento da existência de pessoas normais, 100% sadia mentalmente. Então, essas pessoas existem. Então, essa verdade da mentira, ela precisa desse fundamento, precisa de alguém verdadeiro. Não precisa de pessoas doentes, psicopáticas, né? Então essa mentira, ela se firma no nada, na ilusão da mente distorcida. Quando ela se firma nesse nada, na pessoa, e esse nada é a pessoa daqueles que não usam suas mentes, são os doentes mentais, os psicopatas que hoje nós temos no Brasil. Então eles fundamentam no nada, nas suas pessoas e nas suas mentes de ilusão. E encontra em outras pessoas sadias mentalmente, encontra esse firmamento para fundar essa mentira. Que são as pessoas que o seguem, são pessoas que andam descalço, com foice, e mulheres andando em... Sabe, esses movimentos que encontrou nessas pessoas. Não é culpa dessas pessoas, mas daqueles que fundamentaram essa mentira na mente das pessoas. E isso ocorre dos dois lados. Lamentável. Criou uma polaridade política, cria essa ilusão na estrutura de pessoas sadias e normais. E não de suas próprias vidas. Que depois começa a apontar o defeito do outro, a gente começa a ver o tamanho da besteira que as pessoas fazem entrar nessa polaridade política, sabendo que não existe um freio nem contrapeso. Aí é pior ainda. Então, não faz nas suas vidas, que deseje de todas as formas a praticar, fazer o arroz de expropriação. Esse arroz de expropriação é quando elas estão no poder, ou mesmo não estão no poder. São as acusações. E essas pessoas que eles encontraram esse fundamento passam a acreditar, eles passam a ter corpo, essa mentira passa a existir. E ela passa a ser uma verdade na boca das pessoas, as pessoas começam a acreditar. Isso, tanto de esquerda como de direita, começa a acreditar, mas as pessoas não estudam, não buscam meio de compreender o que essas pessoas estão falando. Sobre sobre os seus discursos criminosos, que distorce toda a realidade, distorce a vida, distorce tudo, família, distorce tudo. Então, encontrando isso, essas pessoas, eles passam a praticar o arroz e a expropriação de propriedades que não têm fundamento na propriedade única. Mesmo essas pessoas que eles encontraram para fazer base, e eles passaram de uma forma, fazer com que as pessoas venham a acreditar, e expropriar essa propriedade que não tem fundamento na propriedade única, são pessoas desocupadas. Elas passam a ser o fundamento dessa mentira das suas mentes do nada, das ilusões de suas mentes distorcidas, elas passam a ter fundamento dessas propriedades. Essas propriedades, quando nós falamos sobre propriedade única, é o que parte para ser o fundamento de toda a Constituição, que é escassa. E isso é distribuído em todos os meios de produção. Então, essas propriedades que não são únicas, por que únicas? E nem são unitárias ou unidades, porque elas estão desempregadas, porque elas são pessoas que precisam de um apoio. Essas mentiras
elas passam a ser fundamentadas sobre a mente dessas pessoas. E essas pessoas passam a acreditar nessas mentiras. Passam a acreditar tanto em uma parte como na outra. De forma que essa propriedade não tem fundamento na propriedade única, escassa, que são aqueles que têm um emprego, que trabalha, que tem suas leis, que protege, que protestam, que faz as suas reivindicações dentro daquilo que é normal, dentro daquilo que é natural. Então essa propriedade escassa, elas passam a ser ameaçadas por uma propriedade que passou a acreditar nas mentiras da verdade da mentira fundada no nada, na ilusão das mentes distorcidas. Ok? Então, é as pessoas que se encontram divididas e passam ali a disputar para ser simplesmente os conduzidores dessas pessoas ao poder. Então, nós temos problemas muito sérios quando a gente encontra essas pessoas. Essas pessoas passam a ameaçar a propriedade única escassa, que não tem mais seguridade constitucional, por isso existem as invasões, por isso existem as agressões, por isso as pessoas que vão nas ruas são agredidas, sabe? Essas pessoas são dominadas por essas mentiras, por ilusões. E essas mentes distorcidas não têm menor dó dessas pessoas coitadas. Mas essa propriedade única e escassa, ela passa a sofrer dano das mesmas pessoas que passaram a ter esse fundamento dessa mentira. Então essa mentira passou a ser uma verdade fundada sobre essas pessoas, que já foi tomada, e após a ruína da propriedade única, é aí, vamos entender, quando essas pessoas são tomadas, e elas são fundamento da mentira, da ilusão desses psicopáticos que aí se encontram, elas passam a ameaçar a unidade única e escassa. São aqueles direitos que são violados, é o que nós encontramos hoje. São pessoas sendo estupradas, mortas, roubadas por celular, são pessoas que estão sendo mortas, bandido mata policial, mata professora, invade... Essas pessoas. E ainda temos uma terceira classe que sai desse arroxo, que depois eu vou comentar sobre isso. Então essa ruína da propriedade única também é dominada, porque elas não têm forças nem única e nem força juntas, forças para poder ter voz parlamentar. Acabou. Então essa unidade única, escassa, passa a ser dominada pela propriedade sem unidade única, que é aqueles que não têm trabalho, mas vivem sobre a ilusão, sobre a mentira psicopática dessas pessoas que se encontram no poder. Então nós temos duas propriedades, ok? Que passa a ser ameaçada. Então nós temos a única coisa também, além de termos a propriedade única escassa ameaçada, nós temos a unidade monetária, que é onde que passamos a ter essa unidade. Nós somos o quê? Uma unidade monetária e uma unidade e um corpo político, que eu citei até no vídeo anterior. Então nós somos uma unidade escassa e uma unidade monetária. Então, uma vez estamos nós escasso, presos, destruídos, calados, não podemos mais porque as leis estão ali martelando de dia e de noite para que você não possa ter ação, então nós temos agora a única coisa a nos ameaçar é a nossa condição de unidade monetária. Que elas vêm através de aumentos de impostos, que é a expropriação de bens. Nós passamos a perder. Então, uma vez dominado a propriedade única e escassa, também temos o domínio da unidade tomado por essas pessoas, a unidade monetária, que passa a receber esmola. Pessoas que trabalhavam, não trabalham, passam a receber o quê? Ajuda, esmola, dos mesmos políticos que defende ou define o que você é, um fruto da mentira. Você trabalha,
além de ter os aumentos de impostos, você tem uma forma de redistribuição de verba, de dinheiro, para sustentar essas pessoas que são propriedades, não são únicas porque não vivem, não têm dinheiro, vivem sobre a influência da mentira, da ilusão dessas pessoas. E nós que trabalhamos passamos a ser expropriados de bens para sustentar essas pessoas que estão a invadir a própria propriedade, tanto da propriedade única e escassa como da propriedade unidade, que é tirada do bolso quando aumenta um feijão, um arroz. Esse dinheiro é para sustentar essas pessoas, por isso a gente vê outras unidades. Movimento tal recebeu tantos milhões, movimento tal recebeu tantos milhões, e vamos cobrindo essas pessoas para que elas possam engordar mais e que possam fazer com que a unidade única escassa e a unidade monetária possam sofrer muito mais. Enquanto isso, nós estamos calados. Nós, que somos unidade única e escassa, nós somos a unidade unitária, nós somos calados, sem defesa. Por quê? Nós não temos uma coesão perfeita ou uma força coercitiva que possa agir, que é o freio e contrapeso nessa política nojenta que nós estamos vivendo no Brasil. Ajuda de custo dos mesmos que define o que você é, um fruto da mentira, de suas verdades que gerou a todos que se portam a defender a pluralidade política. Não pode reatar, mas vamos voltar aqui essa fruto da mentira de sua verdade, que gerou a todos que se porta a defender a pluralidade política. Quando nós encontramos pessoas defendendo a pluralidade política, tanto do lado esquerdo como direito, nós frutos do fundamento. Olha, você vai entender muito bem. Fruto do fundamento daqueles que não são propriedade única nem escravo, mas são só propriedades e são usados por essas pessoas como pilar para fundamentar o nada das suas ilusões distorcidas, para que possam ter as suas verdades para ser mentira, que passa a ser o opressor da unidade única que somos nós que trabalhamos. Então, uma vez essas pessoas recebendo esmola e ajuda, a unidade escassa e a propriedade unidade passa a ser o que gerou toda essa confusão. Porque aí vamos criar uma polaridade que chamamos de direita, que é o que estávamos nós calados, passamos a ter os mesmos resultados. Aí vamos criar um representante e cria outro representante. Só que eles estão na frente e nós não estamos. E sofremos as investidas dessas pessoas que chega as palavras, a gente até perde, né? Então, já definido aqui os pontos já gerados sobre essa, que defende a pluralidade política, não há como reatar os meios atingidos por estas mentiras. Todos estão na mesma ou na lama da corrupção e domínio. O domínio totalitário do responsável pelo mundo domínio de massa. Os homens homens de verdade não podem não pode fazer parte de nenhuma desses movimentos. Você tem que ficar de fora e assistir como podemos mudar tudo isso. Fazer parte desse povo. Esse povo que eu estou falando são esses povinhos, essas pessoas que estão nessas polaridades, esses políticos que aí se encontram defendendo sei lá o quê. Porque, primeiro, você não pode defender algo que é criado no nada, sobre suas ilusões de mente distorcida psicopática, sobre pessoas que não têm empregos. Então, como defender isso? Não tem como, essas pessoas, tadinhos, precisam de ajuda, mas não da forma criar uma outra polaridade para lutar contra isso. Nós temos que lutar contra as pessoas que criaram essas mentiras. É essas pessoas que nós temos que lutar e lutar de forma ferrenha. Porque elas têm coragem para tudo, elas não têm dó de você. Deste povo que está com fome de viver só, eles não querem mais nada. Os que formaram a pluralidade política estão rindo tanto dos da direita como dos da esquerda.
Tanto da desigualdade, os dois lados não têm resposta concreta, mesmo porque eles não têm. É preciso uma reforma educacional e não política. A política vai existir sempre. Tem tanto direita como esquerda estão fazendo plataforma de sustentação de cargo eleitoral. Só, nada mais. O povo está pobre, empobrecido a cada dia pelos dois lados da morte, da morte que vive o Brasil. A pluralidade política é uma boca de sepulcro aberto para devorar tanto rico como pobre. Os ricos e os pobres caminham para este mesmo fim, do Brasil corrupto, o Brasil dos corruptores e da violência desde os lares a estruturas moralizadas por um povo dividido. Sustentado pelos políticos partidários corruptos e de uma polaridade política nojenta que nós não chegamos a lugar nenhum. Esse é um princípio para você começar a entender que nós não temos democracia e os frutos nós estamos assistindo e está doendo no nosso bolso. Um abraço a todos e até mais.